Meganeura, a libélula do tamanho de um falcão que aterrorizava o Carbonífero. Imagine você caminhando por uma floresta, cercado por árvores gigantes, umidade por todos os lados e um cheiro constante de matéria orgânica se decompondo. De repente, um som. Um zumbido forte, vibrante. Algo está voando acima de você. Você olha para o alto e, a poucos metros de distância, surge uma sombra. Não é um pássaro, não é um morcego, é uma libélula. Mas não uma libélula qualquer. É uma criatura com asas tão grandes quanto as de um falcão. Uma verdadeira máquina de caçar, voando livre pelos céus de um mundo pré-histórico. O nome dela? Meganeura, o maior inseto voador que já existiu na história da Terra. Suas asas chegavam a impressionantes 70 centímetros de envergadura. O corpo era robusto, os olhos enormes, capazes de enxergar praticamente em 360 graus. Suas mandíbulas afiadas eram perfeitas para capturar e despedaçar presas menores. E deixa eu te contar, ela não era um bicho raro, não. Ela dominava os céus. Era, sem dúvida, um dos predadores mais temidos do período Carbonífero, cerca de 300 milhões de anos atrás. Mas como um inseto pôde alcançar esse tamanho absurdo? Para responder isso, a gente precisa entender como era o planeta naquela época. O mundo no Carbonífero era completamente diferente de tudo que você conhece hoje. Imagine vastas florestas, pântanos gigantescos que se estendiam por milhares de quilômetros, árvores que podiam chegar a 30, 40 metros de altura. Só que, sem flores, sem frutos e sem animais como conhecemos hoje. Era um mundo dominado por plantas como samambaias gigantes, licopódios e cavalinhas do tamanho de prédios de 2 andares. E o clima? Úmido, abafado e, principalmente, carregado de oxigênio. Naquela época, a concentração de oxigênio na atmosfera era cerca de 35%. Para você ter noção, hoje, esse número é só 21%. Parece pouco, mas na prática, isso muda absolutamente tudo, principalmente para a respiração dos insetos. Diferente de nós que respiramos usando pulmões, os insetos respiram por um sistema de pequenos túneis, chamados de traqueias, que distribuem oxigênio diretamente para os tecidos do corpo. Só que esse sistema tem um limite. Quando o inseto é pequeno, funciona muito bem. Mas, quanto maior ele tenta ser, mais difícil fica levar oxigênio suficiente para todas as partes do corpo. Só que, quando o ar tem muito mais oxigênio disponível, esse limite praticamente some. Resultado: a natureza simplesmente liberou os insetos para crescerem sem restrição. Foi assim que surgiram criaturas como Arthropleura, uma centopeia que podia chegar a 2,5 metros de comprimento, baratas do tamanho de pratos. E claro, a estrela do nosso vídeo, a Meganeura. Mas não se engane pensando que ela era só grande. Ela também era rápida, precisa e incrivelmente eficiente na caça. Se você já viu uma libélula moderna voando, sabe o quão absurdamente ágeis elas são. Conseguem parar no ar, mudar de direção em segundos, fazer manobras que nem drones modernos conseguem imitar direito. Agora, imagina tudo isso, multiplicado várias vezes no tamanho. A Meganeura era capaz de voar longas distâncias, pairar no ar enquanto procurava presas, e então, num movimento relâmpago, mergulhar e capturar suas vítimas com as patas dianteiras, que funcionavam como verdadeiras garras. Suas presas, praticamente tudo que fosse menor que ela. Outros insetos gigantes, pequenos anfíbios e até filhotes de vertebrados primitivos. E sim, ela era o terror dos céus. Só que, como toda a história da natureza, o reinado da Meganeura não durou para sempre. O que aconteceu para ela sumir da face da Terra? A resposta está em 3 grandes mudanças que abalaram o planeta no final do Carbonífero e início do período Permiano. A primeira, mudança climática. O mundo começou a ficar mais seco. Os pântanos gigantes,
que eram o lar dessas florestas úmidas e perfeitas para os insetos, começaram a desaparecer. Grandes cadeias de montanhas se formaram, alterando os ventos e reduzindo a umidade em vários lugares. A segunda, queda nos níveis de oxigênio. Os níveis que antes chegavam a 35% começaram a cair gradualmente, voltando para algo mais próximo dos 21% que temos hoje. E lembra do que eu te falei? Menos oxigênio, menos capacidade para os insetos gigantes respirarem e sobreviverem. E a terceira, o surgimento de novos predadores. Os primeiros répteis começaram a dominar o ambiente terrestre. E, eventualmente, surgiram os primeiros répteis voadores, que mais tarde dariam origem aos dinossauros e aos pterossauros. Esses animais eram mais rápidos, mais inteligentes e mais adaptáveis. Eles começaram a ocupar os nichos ecológicos que antes eram dominados pelos insetos gigantes. A combinação desses fatores foi devastadora, e assim, lentamente, os gigantes do Carbonífero foram desaparecendo, inclusive a meganeura. Mas a pergunta que não quer calar é: será que isso poderia acontecer de novo? Se por algum motivo os níveis de oxigênio na Terra subissem muito, será que insetos gigantes poderiam voltar a existir? A resposta é: teoricamente sim. Se a atmosfera voltasse a ter concentrações muito altas de oxigênio por milhares de anos, os insetos poderiam sim começar a crescer mais, porque as limitações fisiológicas deles desapareceriam. Mas o problema é que isso também traria vários riscos para o restante da vida na Terra. Altos níveis de oxigênio tornam o planeta mais inflamável. Incêndios florestais se tornariam constantes, e muitas espécies não sobreviveriam a essas condições extremas. Então, por mais incrível que pareça, o retorno dos insetos gigantes não seria exatamente uma boa notícia para a gente. O mais assustador é pensar que durante milhões de anos, esse mundo de horrores foi real. E a meganeura reinou soberana nos céus, como o maior inseto voador que já pisou, ou melhor, voou sobre a Terra.